Eu resumiria a carência que a gente tem em duas palavras: investimento e pesquisa. Estamos de volta com mais um conteúdo do Conversa de Mercado da FCE Pharma, falando nessa semana de ingredientes naturais e extratos vegetais. E a convidada de hoje é a querida Jaqueline Barbosa, e eu apresento ela rapidamente para vocês. Ela é membro do Conselho de Administração para Assuntos Médicos e Científicos na Herbarium. Jaqueline, que prazer imenso ter você aqui no Conversa de Mercado. Realmente o prazer é todo meu. Muito obrigada. Eu fico super feliz, Nádia, de estar sendo sua convidada hoje. Vamos bater aqui um papo sobre produtos naturais. Então, vamos lá. E aí, eu já começo aqui com a primeira pergunta. Bom, a gente sabe que substâncias ativas em plantas, extratos vegetais podem ser usados, né? Tanto como protótipo para o desenvolvimento de novos fármacos, como matéria-prima, além, claro, de um medicamento fitoterápico. Aí a minha pergunta é: quanto desse potencial está sendo hoje utilizado e que oportunidades a indústria farmacêutica ainda tem nesse setor? De fato, nós somos a maior biodiversidade do planeta, né? Estima-se que cerca de 20% do número total de espécies estejam no Brasil e de que 40% aproximadamente de todos os medicamentos disponíveis no arsenal terapêutico atual venham de fontes naturais. Seriam 25% aproximadamente das plantas e 15% entre fontes de micro-organismos e fontes animais. Isso um dado já um pouquinho defasado, mas não muito diferente atualmente. É uma fonte de João Calisto que traz esses números. Então, a gente consegue enxergar o imenso potencial que ainda resta por ser explorado no nosso país, que é fundamental para o crescimento do setor. Nossa, perfeito. E assim, hoje você acredita que nós teríamos capacidade produtiva e até substitutos para a gente atender algumas das demandas da indústria farmacêutica, explorando mais a nossa biodiversidade, que aliás é riquíssima? Nós temos um gap aí, né? De acordo com o Núcleo de Bioensaios, Biossínteses e Ecofisiologia de Produtos Naturais da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, o nosso acervo é de mais de 55 mil moléculas potenciais para aplicação medicinal ou industrial uma ampla aplicação, né, na indústria em geral, para insumos agrícolas, como adubo, controle de pragas, doenças, o que também é parte da aplicabilidade para o setor, e até na área de materiais de construção. Mas a atual cadeia produtiva é falha. Nós temos aí um gap muito grande, né? Uma lacuna por falta de investimento, infelizmente, ainda em tecnologia, infraestrutura, e por um certo desequilíbrio desse mercado, né? A gente precisa qualificar produtores, são poucas as empresas nacionais que estão interessadas e capacitadas. Às vezes você tem o interesse, mas não tem a especialização, ou o inverso, tem a especialização, mas não tem muito foco ainda no setor de desenvolvimento de produtos naturais. Então, a gente precisa, sim, atender a várias lacunas aí. Bom, você mencionou algumas agora, então, que outros desafios o setor, bom, sejam eles técnicos, sejam eles legais, que outros desafios você identifica que o setor ainda tem com relação a esse tema? Eu resumiria a carência que a gente tem em duas palavras: investimento e pesquisa, né? A gente precisa entender como captar investimento. Às vezes as fontes até existem subsídios, fomentos, parcerias público-privadas, mas são, por vezes, editais complexos, editais que não são claros, falta um pouquinho de transparência, por um lado, e de treinamento para que possamos ser candidatos viáveis nesses editais de fomento. Mas não só fomento público, como eu disse, a parceria público-privada seria muito importante na captação de investimento.
né? E, enfim, pesquisa e desenvolvimento para toda a cadeia produtiva. Esses são os desafios. Eu não diria que desafio técnico direto seja um primeiro problema. Compreendido. E vamos falar um pouquinho da Lei 13.123 de 2015, né? A Lei da Biodiversidade. Bom, ela trata, aqui abre aspas, do acesso ao patrimônio genético, proteção, acesso ao conhecimento tradicional associado e a repartição de benefícios para a conservação e uso sustentável da biodiversidade. Qual que é a importância, na tua visão, dessa lei? O que ela trouxe aí? Ela facilitou novas descobertas? Ela trouxe mais desafios para o setor? Sim, sem dúvida. A lei da biodiversidade, ela traz esse conceito, né, de reconhecimento do conhecimento tradicional e da propriedade intelectual desses povos tradicionais, o que é um avanço legal extraordinário em potencial. Mas é preciso assegurar o que está ali disposto, e aí é que a gente começa a ter entraves, né? Até para ampliar a segurança de todo um investimento que possa advir a partir dessa regulamentação. Mas tem um modelo desenvolvimentista que acaba impondo distorções muito clássicas na cadeia da agroindústria, né? Uma dessas distorções muito típicas é o baixo valor pago pela matéria-prima aos produtores e coletores, e que, por sua vez, para compensar esse baixo valor recebido, tentam aumentar a coleta e a produção, o que pode gerar um problema que é muito pouco debatido, que é o da erosão genética de espécies, né? Perda de quimiotipos por coleta predatória, e aí até a abertura, por exemplo, de áreas para o cultivo com derrubada de mata. Então, falta uma viabilização do que está previsto ali na prática. Certo. Bom, e a gente não consegue falar de ingredientes naturais, de extratos vegetais, sem trazer o tema da biopirataria à tona. E aí eu queria entender de você se biopirataria é um dos grandes problemas do mercado e como fiscaliza, qual que é o papel da indústria e que alternativas ou caminhos você aponta para a gente? A biopirataria é um problema gravíssimo e ela deve ser tratada como de fato é um crime, né, de lesa pátria. É a terceira atividade ilícita mais lucrativa do mundo. Portanto, os desafios para a aplicação de controles são imensos, né? E a exploração de recursos naturais, ela é imprescindível para o desenvolvimento de qualquer país no mundo, né? Mas aí você tem a complexidade da crise ecológica global, que vem transformando aí, né, o crescimento através da industrialização nos moldes de revolução industrial para um novo modelo de desenvolvimento, que é o da, entre aspas, sustentabilidade. Mas esse desenvolvimento sustentável é o caminho, né, para amenizar os impactos devastadores de um processo industrial que tende a absorver todos os recursos em larga escala. Então, essa exploração deveria ser muito bem planejada e sustentável, de fato. Mas, de novo, através de pesquisa e investimento em biotecnologia, que eu entendo que a gente possa encontrar maneiras, né, de exercer esses controles contra a biopirataria. Mas a gente tem aí questões de política envolvidas, né, e é muito mais um controle, no meu modo de ver, governamental do que de iniciativa privada. É uma questão de segurança de cada país, de fato, né? Então, a gente tem aí uma ineficácia prática no combate à biopirataria, especialmente na Amazônia, muito em virtude desses entraves, dessas barreiras. Eu não tenho uma solução. Eu sou técnica em segurança pública, tenho formação como oficial da Polícia Militar no Rio de Janeiro, mas em se tratando de combate a esse crime específico, a gente teria que ter o Exército com uma força atuando de forma inteligente e com vontade política. Não vejo outra forma. Bom, mudando um pouco aqui de assunto, eu queria trazer uma temática aí... Pesou um pouco o clima? Pesou um pouco.
Mas é uma coisa gravíssima e que traz inúmeros impactos. A gente poderia ficar aqui falando horas sobre isso, né? Mas é um tema muito grave e muito bem lembrado que você trouxe. O impacto é imenso, né? Com certeza, um tema sério e que às vezes a gente não tem nem noção acho que de como agir diante disso, né? Pensar qual seria o papel da indústria, vamos realmente refletir qual é o papel do governo, né? Que está sendo fiscalizado da forma correta, né? Lei para isso tem, né? A gente acho que pode alimentar, né, com dados sobre o que acontece, onde, quando, a gente pode filtrar e selecionar parceiros estratégicos, mas tem toda uma questão macro que realmente é inatingível pela indústria individualmente. Bom, e agora, então, mudando um pouco o foco, eu queria trazer a temática desses medicamentos de alto custo. Eles são, às vezes, inacessíveis para a população e acaba gerando judicialização para que possam ter acesso. A indústria farmacêutica, em muitas das justificativas, né, claro, não é uma única e exclusiva, mas alguns dos pontos comentados é o alto custo da matéria-prima, que varia, tem variações cambiais, tem muito custo de logística, preço de oferta e demanda, isso acaba encarecendo muitos produtos. A gente tem uma dependência externa de matéria-prima muito grande. Ingredientes locais ou regionais, explorá-los melhor. Esse sonho de sermos um pouco mais independentes nesse quesito, ele existe uma realidade próxima ou ele ainda é um sonho aí, talvez do médio e longo prazo? Olha, ele é um sonho atualmente, mas é o caminho viável. Pode ser uma utopia, mas nós temos que empregar todos os nossos esforços para vencer um tripé que eu digo que existe aí de desafio, né, nessa questão, que é o ambiental, o logístico e tributário. Num país com as nossas dimensões, é uma questão não só de sobrevivência dos arranjos produtivos locais, que tem que ter assegurado a sua remuneração justa, a sua capacitação, o escoamento dos produtos e todas as questões técnicas envolvidas, mas principalmente para que isso seja a identidade, a natureza do negócio permeado por todo o país. Agora, um país que é um continente, a gente realmente precisa arregaçar as mangas e colocar isso como primeiro foco na nossa estratégia. A gente é capaz de fazer acontecer, sim, mas somos poucos ainda trabalhando com essa postura, com essa perspectiva. E aí, bom, dentre os vários processos de judicialização, a gente tem muitos casos aí envolvendo medicamentos à base de cannabis. E aí eu quero trazer a cannabis como temática agora da nossa última pergunta, que é uma planta com diversos poderes, quase que eu diria isso, né? Com uma planta fantástica que sofre tantos preconceitos, né? Acho que não tem outra palavra para... Exatamente. Por trás do debate da cannabis no uso medicinal. Bom, e que oportunidades você vê para essa planta, considerando esse território imenso e acho que tantas aplicabilidades dela? Vamos pensar aqui no caso da indústria farmacêutica. Olha, a cannabis é uma planta que tem duas características extraordinárias, né? Acima de todas as outras. Ela é disruptiva e ela é democrática. Então, eu vejo como irreversível o caminho para o reconhecimento dessa planta como uma fonte de potencial terapêutico imenso. Não só terapêutico, é uma planta com 100% de aproveitamento, então ela tem aplicação na indústria, tem aplicação têxtil, cosmética, alimentícia, de construção e de fitossaneamento, né? Porque ela é um grande varredor de impurezas de solos contaminados, etc. Agora é preciso, como você mencionou, combater o enorme preconceito causado por uma imensa injustiça que essa planta sofreu muito recentemente, devemos lembrar. Porque se nós pensarmos nela historicamente, ela estava presente nos sistemas de registros de medicina ayurvédica, que é o sistema de medicina mais antigo de que se tem notícia. Então, nós estamos falando aqui de milhares, quiçá 6.000 anos, em que essa planta é empregada com todas essas finalidades que eu mencionei. Os desafios são educação a respeito, para que se quebre o mito que se construiu
por motivos políticos e de preconceito racial, inclusive, né? Principalmente quando a gente fala aqui no Brasil. Em termos internacionais, houve toda uma movimentação dos próprios proprietários, né, e acionistas industriais, porque era uma planta que competia muito diretamente com a indústria têxtil emergente há algumas décadas atrás, né, muitas décadas atrás. Enfim, tem toda uma questão histórica que cerca essa planta e que traz o tema do preconceito, da rejeição, da marginalização, principalmente, e de ela ter sido colocada como inocente na cena do crime, junto com substâncias até sintéticas, né? Junto com o álcool, por exemplo, ela entrou na lista de substâncias proscritas por muito tempo. E aí o que a gente tem de maior problema é a questão da proibição, não só da planta, mas da pesquisa com a planta. E agora, vindo para o cenário de abertura e de regulamentação, né, emergente no país, e cada país tem o seu cenário, mas aqui no Brasil é muito recente uma abertura e um começo de organização de leis e regras, a gente tem que começar a difundir conhecimento. Eu vejo na educação, para a quebra de barreiras, o primeiro passo para que a gente possa explorar todo o potencial da planta. E depois disso, alguns outros muitos desafios, como tudo que é reemergente, né? Outros vão de surgir, né? Mas exato. Vez, né? Vamos democratizar aí a planta, né? Mas é uma grande planta, é uma das 5 nobres plantas no Ayurveda. Olha, sensacional. E Jaqueline, foi isso. Queria agradecer imensamente a tua participação, a tua contribuição com Conversa de Mercado. Foi sensacional ter você aqui. Muito obrigada, eu que agradeço. Espero que possamos fazer muitas coisas juntos, todos nós players nesse setor de produtos naturais. Somos poucas indústrias ainda especializadas e capacitadas, mas nós vamos multiplicar esse potencial para fazer acontecer esse arsenal terapêutico que é o futuro, sem dúvida nenhuma, da terapêutica como recurso na humanidade. Não tenho dúvidas, e conte conosco sempre. Muito obrigada. Eu que agradeço novamente, Jaqueline, agradeço mesmo. Obrigada. E você que nos acompanha... Desculpa. Repete, Jaqueline. Obrigada à sua audiência também por estar aqui nesse diálogo, acompanhando a gente. Obrigada. Prazer imenso. E você que nos acompanha, continue aqui conosco. A cada semana, um tema diferente. E até o próximo.